tarde. Em Peças Raras. Você em sintonia com o rádio. Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico, e estou de volta com nossas Peças Raras. Desde quinta, 16 de outubro, a Globoplay passou a divulgar a série documental Caçador de Marajás, que narra a ascensão e queda de Fernando Collor de Mello. E como aqui você está sempre em sintonia com o rádio, eu trago dois momentos muito importantes que foram protagonizados por esse meio de comunicação no ano de 1992. Um desses destaques é citado inclusive na série, uma entrevista dada por Pedro Collor à Rádio Eldorado. E o outro momento rendeu o prêmio Líbero Badaró a Bandeirantes e CBN por uma transmissão conjunta naquele ano de 1992, reunindo dois então inimigos, ex-integrantes do governo Collor. Em junho de 1992, a Bandeirantes e a CBN se reúnem e fazem uma espécie de acareação eletrônica entre o ex-ministro do Trabalho, Antônio Rogério Magri, que estava sendo entrevistado nos estúdios da Bandeirantes, e o ex-diretor de Arrecadação e Fiscalização do INSS, Volney Ávila, que estava no jornal da CBN. Vamos começar ouvindo o depoimento de um técnico de som que estava nas duas emissoras naquele momento. Meu nome é Antônio Galvão, trabalho em rádio, faço parte da parte técnica de rádio. Em 92, eu estava cobrindo férias na Globo e também trabalhava na Bandeirantes. E aquela curiosidade, você vê pauta, porque eu gostava de ver pauta e tal, e a CBN estava começando na época. Eu vendo pauta na CBN, eu vi que o Volney ia entrar para falar na CBN. E aquilo ficou gravado. Eu saía às 6 horas da manhã, eu entrava meia-noite, saía às 6, e às 7 horas eu entrava na Bandeirantes. Trabalhava no controle geral da Bandeirantes e fui para a Bandeirantes. Normal, cheguei na Bandeirantes porque comentei com, acho que era o Milton, que o Volney ia falar na CBN e tal. Ele falou, que legal, interessante e tal. Aí quem sobe, eu viro, porque o controle geral tem um aquário que dá para a escada para se ver todos os convidados que chegam, então dava para ver todo o pessoal que passava pelo corredor. Aí de repente, quem sobe a escada? O Magri. Eu olhei e falei, gente, o Magri está aqui. Aí eu comentei com o Milton, falei, Milton, o Magri está aqui e na CBN vai entrar o Volney. Eu acho que é interessante vocês fazendo alguma coisa. Aí ele subiu e falou com o José Paulo de Andrade. O José Paulo veio, fui, comentei com ele, falei, não, o Volney vai estar na CBN. Eu achava que o Volney ia estar ao vivo na CBN. Realmente ele foi ao vivo, mas só que era por telefone, ele estava em Volta Redonda na época. Aí então, conversando com o José Paulo de Andrade, ele achou interessantíssimo. Ele falou, pô, já é inacreditável, vamos ver o que dá para fazer. Aí eu liguei para a CBN, conversei na CBN, o José Paulo de Andrade perguntou o que dava para fazer, se dava para colocar os dois ao vivo. As duas rádios ao vivo dá para fazer, coisa que ninguém, eu não sabia, coisa que ninguém no mundo tinha feito, ninguém fez. E aí, aliás, foi a primeira e única vez, né, que fizemos isso. Aí o Zé Paulo falou com o Heródoto topou no ato, vamos fazer, vamos cobrir, vamos colocar os dois para conversar, porque os dois nunca haviam conversado, depois do fato que aconteceu. Aí o que eu fiz? Eu liguei para a central da CBN, da Globo, e pedi para o rapaz me mandar, o operador da época, mandar o áudio da CBN via telefone para mim. E eu mandei o meu áudio da Bandeirantes via telefone para ele. E fizemos um híbrido, um bate e volta, mas em linhas separadas. E isso foi um sucesso total, que ninguém esperava isso. E eu fiz parte disso sem querer. Sem querer, eu armei tudo isso e aconteceu. Uma simples curiosidade de um operador de áudio olhar a pauta de jornalismo e ter aquele clique na hora de comentar. Isso aconteceu, foi isso. Na sequência, você fica com mais bastidores deste momento marcante do rádio brasileiro a partir de um trecho do especial Quatro Vozes Mais Uma, que foi levado ao ar na Estadão ESPN
atualmente Rádio Eldorado, né, do Grupo Estadão, enfim, em que Raíssen Abac conversa com José Paulo de Andrade naquele dia 25 de setembro de 2012, no dia do rádio. Então, nós vamos ouvir o José Paulo de Andrade lembrando desse momento, e a entrevista, e aliás o programa na íntegra, está no episódio 363 aqui do Peças Raras. Vale muito ouvir se você ainda não fez isso. Eu gostaria de relatar rapidamente o Prêmio Líbero Badaró de 1992, porque nós, até com a sua participação, Raíssen, eu fiz a ligação. Pusemos no ar, né, 2 desafetos, o ministro Magri do Trabalho e um funcionário da Previdência Social que o acusava de uma irregularidade. Então, eu acho que foi pioneira essa ligação, quer dizer, 2 emissoras importantes, a Bandeirantes e a CBN, fazendo uma entrevista de interesse nacional. Isso foi com o Heródoto e ganhamos em 1992 o Prêmio Líbero Badaró. Acho que eu fiquei tão emocionado que pouco mais de um mês depois eu tive um infarto. Não, aquele dia foi marcante mesmo, né, Heródoto? Porque a gente nem sabia como é que ia... Muitas emoções. O que ia dar aquilo, né? Aquela ligação de 2 rádios que eram concorrentes e entraram no ar para fazer uma entrevista juntas. Né? Eu diria até você, Raíssen, que não éramos concorrentes. Verdade. A CBN era muito pequenininha. Tinha menos de um ano na época, né? Muito pequenininha para concorrer com a grande rádio, não eram concorrentes. E eu acho que o gesto, antes de falar da matéria, o gesto de permitir que a Bandeirantes, que a CBN entrasse em cadeia com a Bandeirantes, eu acho que foi um gesto em que o Zé Paulo pensou muito mais no jornalismo do que na competição de rádio. Porque dependeu dele, porque ele era o diretor de jornalismo naquela época, ele estava no ar naquela época. Depois ele ter dito, meu amigo, é o seguinte, que CBN eu nem conheço isso aí. Podia ter falado, né? Eu acho que esse é um gesto de estadista que o Zé Paulo teve. E eu acho, então, que o prêmio Líbero Badaró eu ponho no meu currículo. Aliás, viu, Zé? É grande prêmio. Nós ganhamos o grande prêmio. Foram distribuídos vários prêmios. Grande prêmio do Impé. Esse aí foi o grande prêmio de jornalismo. Foi dividido, então, entre a Bandeirantes e a CBN. Então, eu acho que foi um momento em que nós pensamos muito mais no público, muito mais no ouvinte, muito mais na situação política pela qual o país passava, do que a concorrência de uma pequena rádio que nascia naquele ano, tinha um ano de vida, com a grande rádio Bandeirantes que todo o país conhecia. Então, eu acho que precisa ser destacada essa atitude do Zé Paulo, né, que proporcionou a realização dessa reportagem. Isso tudo naquele contexto, foi mais ou menos um embrião de denúncias aí, que depois foram várias denúncias do governo Collor até culminar com a afastamento. Foi aí, inclusive, que a CBN cresceu em audiência, né? Foi a partir daí, sem dúvida alguma, alavancou o crescimento da CBN. Bom, depois de conhecer esses detalhes dos bastidores da transmissão, nada melhor do que ouvir essa união entre Bandeirantes e CBN, reunindo então Volney Ávila e Antônio Rogério Magri, 2 inimigos naquele momento e ex-integrantes do governo Collor. Vamos acompanhar essa acareação eletrônica. Agora, um momento histórico do jornalismo. Nós vamos entrar juntamente com a CBN, que é a antiga Rádio Excelsior de São Paulo, com o companheiro jornalista Heródoto Barbeiro, sobre esse assunto, porque o Heródoto está ao lado de Volney Ávila, nos estúdios da CBN, na Rua das Palmeiras. E vamos fazer esse contato com o Heródoto Barbeiro e colocar em contato tanto o Magri como o Volney Ávila, nesse episódio, no dia seguinte do indiciamento dos 2 pela CPI do Congresso. Heródoto. Ok, Zé Paulo de Andrade, muito bom dia, Zé Paulo. Nós estamos acompanhando, né, o fim dessa CPI, Zé Paulo, e o senhor Volney Ávila está exatamente aqui, na ponta da linha da CBN São Paulo, para que a gente possa ouvir a versão dele e a versão do senhor Antônio Rogério Magri. Me parece, Zé Paulo, que é a primeira vez, pelo menos disse isso o senhor Volney agora, que ele teria, assim, um diálogo direto com o ex-ministro do Trabalho, desde que o senhor Antônio Rogério Magri deixou o Ministério do Trabalho. Então eu gostaria, Zé Paulo, que você que tem aí o ex-ministro no seu estúdio, que você conduzisse a entrevista. O ex-ministro Antônio Rogério Magri garantiu que não falou em nenhum momento ao senhor Volney Ávila que teria recebido $30 mil de suborno. Nós gostaríamos de saber então, Heródoto, o que é que tem a dizer o Volney Ávila? As palavras que o ex-ministro, a confissão, no caso, que ele fez, está gravada na fita. Realmente tinha sido a primeira vez que ele tinha mencionado esse fato, né?
Agora, nós gostaríamos de saber em que contexto o ex-ministro Magri teria dito que tinha recebido esses 30 mil dólares. Isso aqui não fica claro em momento algum e nós estamos batendo muito nisso. De onde saiu essa história dos 30 mil dólares? Foi da fita mesmo, Volney Ávila? Foi naquela oportunidade que foi mencionado esse fato. Magri. E que foi gravado, né? Volney, é Magri que está falando. Eu queria aproveitar a oportunidade, que é a primeira vez que nós falamos depois que saímos do Ministério, eu fui exonerado e você saiu também do seu segmento. Eu quero te confessar que em nenhum momento eu sequer lembro que você existe, porquanto eu não tenho mágoa, porque acho que você foi infantil, foi usado, foi frágil, foi realmente colocado numa berlinda pela deputada Cidia Campos, pela sua leviandade, pelo Seráfico, que você sabe que assina o documento e que está indiciado por fraude dentro do INSS, você sabe disso, que o Seráfico que assinou o documento com você está indiciado. Então eu queria te fazer a seguinte pergunta para você. Em primeiro lugar, você mais do que ninguém sabe que o Conselho de Fundo de Garantia não tem poderes, nenhum poder para distribuir verba ou para qualquer tipo de dotação. Você sabe disso. Por onde você acha que alguém me daria 30 mil dólares se não somos nós? E você tem essa consciência porque trabalhou como fiscal do Fundo de Garantia? Você sabe que ninguém tem interesse em dar dinheiro para ninguém que não libere verba. Segundo lugar, Volney, a pergunta que eu me fiz, apenas quando eu me lembro do caso, porque eu estou tão tranquilo que eu não consigo me lembrar nesse caso, espero realmente a justiça, o que teria levado você a se unir a uma leviana como a Cidia Campos, quanto mais nesses problemas, a seráficos da vida, dentro de um gabinete, quando você tinha, por exemplo, e você tinha intimidade com o general Agenor, porque você foi indicado pelo general Agenor, por que ao invés de fazer a gravação, você não me denunciou direto para o general Agenor, que era o chefe de gabinete direto do presidente da República? Magri, com todo o passado que nós tivemos, a nossa amizade, a nossa cordialidade, o nosso respeito, eu volto a dizer, foi um fato muito lamentável demais. Algumas colocações que você está fazendo nesse instante não são próprias, de vez que eu não considero de forma alguma a deputada Cidinha Campos leviana, é uma pessoa da mais alta responsabilidade, é uma idealista, ela é dedicada, sempre lutou contra as corrupções dentro da Previdência Social. É uma pessoa da mais alta credibilidade. Quanto ao Dr. Seráfico, ele está sendo acusado também indiciado injustamente de práticas por ter tentado levantar irregularidades no estado de Mato Grosso. Tá aí, sem dúvida, um momento histórico do rádio brasileiro. E eu comecei este episódio fazendo menção a outra entrevista que aconteceu na Rádio Eldorado em 1992 e abalou as estruturas, antecipando até a capa da Veja, que sairia logo em seguida, né? Então a gente vai ouvir um trechinho da série Caçador de Marajás, que está na Globoplay, e nesse episódio, se não me engano é o episódio 6, não tenho certeza agora, o João Lara Mesquita, que era diretor da Rádio Eldorado, explica um pouco de como aconteceu esse momento da Rádio Eldorado entrevistando o Pedro Collor. E o Pedro estava preocupado com o potencial da entrevista e queria, então, fazer uma outra entrevista com alguém da imprensa séria, porque eles tinham medo que a Veja fosse, sei lá, deturpar as palavras dele, alguma coisa assim. E marcam para ir no Paddock Jardins, era o restaurante da moda. O restaurante inteiro olhava para a mesa, foi um frisson. Você sente carinho pelo seu irmão, Fernando Collor de Mello? Está magoado com ele? Não, eu sinto pelo Fernando uma espécie de distanciamento bastante grande. E entregou todas as maracutaias do PC Farias, tudo. Quando já não tinha mais o que perguntar, e o Marco Antônio Sabino perguntou, e a história da cocaína? E ele falou, olha... Agora consumiu-se, não se pode negar que se consumiu. Visualizam que eu não sou o estereótipo especificamente do drogado, não é verdade? Isso foi uma coisa circunstancial que vivenciamos, passamos por ela. E no final ele teve um único momento que ele demonstrou emoção. Mas Pedro, por que isso? Ele deixou cair uma lágrima assim e apontou.
por ela. O que faltou ser falado hoje nessa entrevista? O que você gostaria de falar? Que tudo isso que eu fiz até agora foi devido à minha mulher. Obrigada. Você sabe que eu tô com você até o fim. E se você tem curiosidade para ouvir ou relembrar desta entrevista com Pedro Collor na Rádio Eldorado, ela está disponível no podcast Memória Eldorado, publicado pelo jornalista Tiago Berraich, em 4 de maio de 2020. Eu extraio aqui um trechinho, uma parte da descrição deste episódio feita pelo próprio jornalista Tiago Berraich, ele explicando os bastidores, então, desse momento do rádio. Diz ele: era sexta-feira, dia 22 de maio de 1992. Pedro Collor, irmão do então presidente da República Fernando Collor de Mello, aceita conceder uma entrevista à Rádio Eldorado. O Brasil vivia a onda de denúncias contra o presidente e o escândalo envolvendo o tesoureiro da campanha eleitoral PC Farias. O diretor da Eldorado, João Lara Mesquita, e os repórteres Marco Antônio Sabino e Roseli Tardelli entrevistaram Pedro Collor de Mello. Justamente naquele fim de semana, chegaria às bancas a revista Veja, trazendo o irmão do presidente na capa. O conteúdo explosivo caiu como uma bomba na República. Mas a Eldorado antecipou o que os brasileiros iriam ler nas páginas da revista. Pouca gente sabe disso. A entrevista foi exibida no Jornal Eldorado do sábado, 23 de maio de 1992. João Lara Mesquita ainda avisou os jornalistas do Estadão, do mesmo grupo, para que o conteúdo levado ao ar na rádio fosse publicado na edição do dia seguinte, domingo. No entanto, para a frustração de João, o jornal não deu uma linha. Mas a Eldorado cumpriu o papel do rádio, desse meio de comunicação instantâneo, imediato, e saiu na frente com as denúncias na entrevista do Pedro Collor. Diz ainda Tiago Berraich: agradeço ao João Lara Mesquita, à Regina Dalva e ao Edgar Gonçalves por, gentilmente, terem me cedido a autorização para divulgar esse material. Material histórico, aliás. Só assim para preservarmos a nossa memória, compartilhando com todo mundo. Na época, a edição da entrevista foi feita por Marino Maradei. Aqui um pequeno trecho da entrevista que tem pouco mais de meia hora de duração e pode ser acompanhado então no podcast Memória Eldorado, episódio que foi publicado pelo Tiago em 4 de maio de 2020. Você se arrepende, em algum momento, você se arrepende vendo isso acontecer hoje? Você errou em algum momento? Exagerou em algum momento? Posso ter cometido excessos, posso ter cometido alguns equívocos na avaliação, na medida da avaliação, não na avaliação, na medida da avaliação. Porque pensei muito antes de tomar essa iniciativa, mas posso ter me equivocado na medida. Agora não me arrependo de nada nesse sentido. Eu faria tudo de novo, mas na medida correta. Eu ia te perguntar isso. Pelo menos. Eu ia te perguntar isso. Se você fosse começar do zero, você evitaria alguma coisa, Pedro? Ou não? Ou só mudaria a medida? Eu mudaria a medida. Eu trabalharia mais fortemente no sentido de controlar alguma coisa relativa à emoção em sua intensidade. Porque você precisa, quando fala, passar certa emoção. Porque se você não passa certa emoção, você não vende uma agulha numa oficina de costureiros. Pedro, se fizessem por uma loucura que seja, se fizesse uma votação para saber se seu irmão devia continuar, se o presidente Fernando Collor de Mello devia continuar governando o país ou não, você votaria sim ou não? Sim, mas execrando e colocando na cadeia imediatamente a figura do seu Paulo César Farias. Você você espera se reconciliar com seu irmão? Não, veja bem, eu não estou indisposto, eu estou apenas afastado. Eu nunca fecho portas na vida, porque ninguém pode se dar o luxo de fechar portas, porque cada ser humano, por
pior que seja, sempre tem algo a oferecer. Mesmo o seu Paulo César Farias, por pior que seja, tem algo a oferecer. De bom ou de mal. Veja bem, não estou dizendo que tem de bom a oferecer. De bom ou de mal. Mas de bom ou de mal para que você possa enxergar e interpretar por analogia o que há de bom. Enfim. Com um pouco dos bastidores e trechos marcantes dessa cobertura em 1992 feita pelo rádio e que é citada inclusive no documentário Caçador de Marajás, a série em 7 episódios da Globoplay, este nosso podcast fica por aqui. Até a próxima, quando eu volto com mais peças raras para você. Salomão Esper. No processo de interação, o rádio entra com o áudio e o ouvinte com a imagem. José Paulo de Andrade. É impressionante como a voz é reveladora. Eli Correa. Por isso que eu digo, o rádio é o grande companheiro. É a melhor companhia que alguém pode ter. Vanessa Rabelo. O que me encanta no rádio é ser companhia de tanta gente legal todos os dias. As pessoas carregarem a gente no banco do lado, né? Quando estão no carro, então em casa, responder o nosso bom dia. Joseval Peixoto. A coisa que eu posso dizer é que eu sou mas eu tenho muito orgulho de ser radialista. Nicolau Tuma. Radialista é a simbiose de rádio com idealista. Hélio Ribeiro. Meu nome é rádio. Eu não envelheço, me atualizo. Peças raras. Você em sintonia com o rádio.